Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sobre os convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos para a valorização da existência. Lembrando que valorizar quer dizer estar alerta em relação a tudo o que compõe os dias da nossa existência. Estar alerta não significa fugir da rotina, mas sim estar de olhos abertos, atento a detalhes, tomando principalmente consciência daquilo que se passa no próprio íntimo, ou com alguém da família, com algum amigo, companheiros de trabalho, enfim, comportamentos que comecem a ser diferenciados e que fazem pressupor que o estado da pessoa em se isolando cada vez mais é tendencioso ao suicídio. E esse, essa situação, suicídio, ela faz parte de um contexto íntimo do ser e no qual ele se vê tão desconectado com a realidade, tão sem forças para conviver nessa própria realidade, ele simplesmente tira a própria vida. E a gente pode perguntar: há alguém que nós podemos dizer que é imune ao pensamento, ao suicídio? E nós temos que refletir que, infelizmente, não. Ninguém está imune ao sofrimento psíquico, às angústias da alma. O ser humano tem grande dificuldade em abordar, em lidar com as questões emocionais, com os desequilíbrios químicos, com os aspectos religiosos e até mesmo, principalmente, os aspectos biológicos. Daí a necessidade de conversarmos como estamos fazendo agora e de formar realmente uma compreensão de respeito às fragilidades, ouvindo e acolhendo. Então, essa reflexão pessoal, grupo amigo, as conversas habituais da família, é importantíssimo para que se entenda que inúmeras outras pessoas estão detidas em dramas e esses dramas, essas situações tão doloridas, são sempre escondidas, mas são detalhes naturais no ser humano que, quando está vivendo esse momento, não conversa, não dialoga a respeito. Daí a importância de que as famílias, os grupos sociais, os grupos religiosos conversem a respeito e sintam a honestidade do apoio, das conversas, das reflexões, que levam a entender como os dias são importantes e que sempre, seja qual for a dificuldade ou o engano que se tenha cometido, há sempre possibilidade dos recomeços, de realizações que podem ser diferentes, e que têm, cada uma delas, imenso valor. Então, sem esse despertamento, os reveses da vida levam a que a pessoa se mergulhe de tal forma na dor, na situação que não é vitoriosa, enfim, levam-no à certeza de que, chegando à morte, tudo isso desapareceria. E, na realidade, quem se suicida se defronta com uma realidade muito
pior, uma vez que as dores não se acabam, como são acrescidas com os aspectos que desejou fugir. A realidade de morrer, a agonia, não tem fim. Acrescido da dor que sente nos entes queridos, das culpas que cada ente querido se envolve, questionando como eu não percebi que fulano precisava de auxílio. Será que aquela atitude naquele momento era um pedido de socorro? Então, a realidade que o suicida vai conhecer após o fato em si é terrível, porque ele matou o corpo, mas a vida continua. E quantas? Por quê que uma pessoa. É completamente impossível definir a causa que leva alguém à autodestruição. Pode-se lembrar a falta de uma crença, o orgulho ferido, o tédio, traumas, melancolias, doenças incuráveis, perdas financeiras, familiares, a solidão. Enfim, inúmeras são as causas e as situações que ocorrem na vida dos seres e que o indivíduo não encontra em si forças para superar. E, na realidade, é perguntado se ter uma religião ajudaria o indivíduo a ter outra visão dos percalços da existência. E um pensador famoso no século XX, Thomas Hardy, ele afirmou que essa situação caótica do ser desesperado em relação a si próprio, às suas possibilidades, decorre justamente porque o homem perdeu o endereço de Deus, fazendo-se imprescindível que ensinassem-no a conviver com o Deus presente, atuante na vida de cada um, providência e previdência, que nada deixa de faltar a seus filhos e que enviou seu filho Jesus, mostrando que ninguém carrega um fardo superior às próprias forças. Em síntese, para quem se suicidou ou para quem pensa em fazê-lo, a morte só destrói o corpo material. A alma, o espírito, o ser inteligente não morre. E, exatamente, acontecida a morte do corpo físico, a grande maioria do suicida não percebe que morreu. Por quê? Porque o corpo espiritual se assemelha ao corpo físico e ele ainda tem as suas dores acrescidas pelos horrores da decomposição. Então, a existência, lembrar sempre, é bênção, oportunidade de refazer, de buscar, de vencer-se. É a opção pelo amor que leva a que em tudo se descubra um fulgor secreto. Aí, mesmo em meio a percalços, decepções e dramas. Ainda assim, importante valorizar os dias e amar, amar, amar. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.